Olá pessoas, tudo bom? Hoje vou falar sobre Jorge Amado, Capitães da Areia. É o segundo livro que eu estou gravando do meu projeto USP 2017. Tá bom? Então fiquem com a vinheta e já volto. Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Canal Marca Páginas. Juntam conhecido. almoçar plantão. Vocês compartem Manda Eu também. E esse daqui foi a indicação da Carol. Olá. Bom, aqui é o Alex Contin, do canal Marca Páginas. Você já sabe disso, já está inscrito, então se inscreva, não custa nada. Eu já tinha gravado o vídeo sobre o Jorge Amado, Capitães de Areia, mas resolvi refazer. Eu acho que aquele vídeo tinha ficado bom, mas estou no embalo. Estou com uma insônia muito chata, não consigo dormir. Acredito que seja ansiedade, quem não tem isso, não é mesmo? Se você tem, se inscreve no canal. Então resolvi fazer de novo. Vou tentar, esse livro aqui, esse vídeo, eu vou tentar deixar ele bem curtinho, para ser bem objetivo. Como sempre, vou começar falando sobre o autor. Jorge Amado nasceu em Ilhéus, na Bahia, e morreu em Salvador. Ele nasceu em 1912 e morreu em 2001. Aproveito aqui já para fazer um convite a vocês. Eu sempre gosto de procurar entrevistas dos autores no YouTube quando eu termino de ler. E para minha incrível alegria, como sempre, eu achei um vídeo do Jorge Amado sendo entrevistado pela Silvia Popovic, com cabelo maravilhoso, no programa Vox Populi da TV Cultura, que foi gravado em 1984. E a TV Cultura, essa linda, maravilhosa, coloca parte do acervo dela no YouTube para nossa incrível alegria, como sempre. Então, já está aparecendo aí embaixo um trechinho da entrevista e é muito interessante. Embora ele não fale especificamente sobre Capitães de Areia, porque ele estava lançando naquela época, naquele ano de 1984, outro livro, que é Tocaia Grande, A Face Obscura. Ele fala muito sobre o seu processo de criação, sobre a questão de ele ser ou se identificar em alguns momentos com a ideologia comunista. Ele fala também, ele se definiria, segundo o próprio Jorge Amado, as suas obras como um realismo romântico, embora seja contra definições. Particularmente eu achei Jorge Amado muito chato. Mas aos 72 anos ele não é obrigado a nada, certo? Nós também, muito mais jovens, também não somos. Mas simpatia às vezes é bom. Enfim, ele ser chato com 72 anos não tira o mérito das obras dele, obviamente. Porque esse livro é sensacional, é lindo, maravilhoso, porém não é melhor, na minha opinião, que Terra Sonâmbulas do Mia Couto. Terra Sonâmbula, no singular, Alex, no singular. Tá bom. Qual é a premissa? Vamos voltar aos dados sumários. Vou fazer rápido, porque eu acho que o meu celular está acabando a bateria, estou gravando com ele. Acho que assim eu consigo falar menos, né? Talvez não. Jorge Amado, portanto, cresceu na plantação de cacau do avô, aonde se familiarizou com a duplicidade que marcaria boa parte de sua obra. Os plantadores ricos afirmam sua masculinidade por meio da promiscuidade e as mulheres demonstram sua feminilidade sendo fiéis aos seus homens. Eu não estou com um livro de onde eu tirei esse trecho, que é aquele 501 Grandes Escritores. Bom, Jorge Amado, para quem não sabe, o primeiro livro dele foi Cacau, no qual ele faz críticas muito contundentes à nossa sociedade, a sociedade da época, que continua a mesma, obviamente. Também escreveu Suor, em 34, Cacau é de 33, Jubiabá, mas ele foi conhecido no mundo principalmente por Gabriela Cravo Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta e por aí vai. Tá? Eu tenho vontade de ler Gabriela, Dona Flor e Tieta, embora eu não goste desse tipo de literatura. Eu acho que ainda vou ler aqui pro canal para ver se eu pago a minha língua, se eu
mordo minha língua e morro envenenado. Mas este livro aqui me fez ter muita vontade de ler os outros da mesma época, que é uma época em que a consciência social dele era muito mais aflorada. O livro, bem como outros, foi queimado em praça pública no governo do Getúlio Vargas. Estávamos na época do Estado Novo, ele tomou o poder na década de 30, só saiu em 45, para quem não sabe história, vamos estudar. E aqui, ó, nessa edição da Companhia das Letras, tem a notícia falando quais livros foram queimados. É muito legal isso aqui. É um preciosismo da editora muito grande, muito importante, eu diria, para complementar a nossa leitura. Certo? Mais um dado preliminar. Jorge Amado é da segunda geração modernista brasileira, justamente a geração que veio depois daquela revolução de 22, da semana de 22. E neste caso, a questão social é uma coisa muito mais forte. O anti-academicismo, o engajamento nas questões daquele tempo, eram versos livres, liberdade temática, introdução do prosaico, do coloquial, do irônico, por aí vai. E Jorge Amado é considerado por estudiosos, eu uso um livro de português do ensino médio, assim como muita gente do terceiro colegial, do ensino médio também estuda, para fazer essas minhas pesquisas, tá? Ele é um neorrealista. É isso. Assim como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e José Américo de Almeida. Se houver algum erro, me corrijam, por favor. Tá? Dados preliminares feitos, eu acho que isso daqui já nos introduz a obra de uma forma muito importante. A questão do capitalismo é muito evidente nessa segunda geração modernista. O Brasil, em 1930, começa uma onda industrializante muito forte com Getúlio Vargas. E, junto com isso, vem as questões capitalistas da injustiça, da luta de classes, da desigualdade e por aí vai. E tudo isso, menos a indústria, fica muito evidente aqui. Porque o livro conta a história de alguns meninos abandonados que vivem na rua da Bahia, da cidade da Bahia, como diz aqui, que é Salvador. E eles praticam crimes para sobreviver. Não são bandidos por opção própria, embora eles valorizem muito a liberdade que a rua lhes dá. Mas eles são muito condenados pela sociedade, pela elite principalmente. Os pobres são a favor deles, eles entendem as motivações dos capitães de areia. Já os ricos, obviamente, que são os alvos principais dos roubos e das ações dos capitães, são completamente revoltados. Isso fica muito evidente no começo do livro, quando tem as cartas à redação. Existe uma notícia do Jornal da Tarde e também algumas cartas, uma do comissário de polícia, outra de uma mãe, que aqui fica já evidente essa questão da desigualdade social, de um padre, por aí vai. Dados básicos, o personagem principal, se é que tem um personagem principal, né? Todos os meninos são, mas Pedro Bala, que é o comandante, já há 5 anos na época aqui do livro. Ele tem 15 e há 10 vagabundeia nas ruas. O pai morreu. Ele acreditava que o pai morreu de balaço, mas ele descobre ao decorrer do livro que o pai era um militante, era um grevista. Acho que eu posso dizer assim. É um estaleiro que fez uma greve e acabou morrendo durante a greve, baleado pelos policiais. Isso faz parte da descoberta política do Pedro Bala, que no final do livro, vou dar spoiler, porque quem está assistindo esse vídeo para o vestibular é importante saber, no final do livro, o Pedro Bala se torna tal como o pai, só que muito mais poderoso, porque ele é procurado em 5 estados do Nordeste por ser um organizador de greve. Então a consciência política dele fica muito forte. E ao longo do livro a gente vai percebendo essa iniciação política e essa consciência política surgindo nele. É muito legal. Outro personagem, João Grande, que era o mais alto do bando também, o mais burrinho, tadinho. O professor, que é uma gracinha de personagem, pelo menos é o que eu tive a impressão, que ele roubava as casas
assim como os outros meninos, nas operações que os Capitães de Areia faziam, mas ele roubava livros também. Ele adorava ler. Embora ele tivesse tido apenas 1 ano e meio de escola, de educação básica, ele continuou lendo, ele era míope. Eu fiquei o livro todo esperando que alguém desse um óculos para ele, mas não deram. Enfim, ele tinha muita dificuldade de ler, inclusive no Trapiche, onde eles moram, ele lia à luz de vela, então forçava a vista, uma graça. E o professor, no final do livro, de novo para você vestibulando, ele vira um artista muito famoso no Rio de Janeiro, que retrata a vida dos Capitães de Areia e de crianças abandonadas. É muito legal. Vale já uma observação que o Jorge Amado não deixa nenhum fio solto. Todos os personagens têm um fim, principalmente os principais. Redundante, né? Mas você sabe o que acontece com cada um deles. Isso é muito bonito, muito legal. Você não fica assim, ué, é isso. Outro personagem sem pernas. Esse sem pernas me fez chorar. Juro, juro mesmo. Para muitas pessoas, o capítulo mais emocionante é As Luzes do Carrossel, que é quando um carrossel chinês chega na cidade e as crianças voltam a ser crianças. É muito bonito, muito emocionante, mas para mim o capítulo mais bonito, mais arrebatador de todos é o que envolve Sem Pernas, que chama Família, aqui na página 118. É maravilhoso. O Sem Pernas tinha um problema na perna, por isso ele cocheava, linguajar daquela época. E por conta disso, por ser mirradinho e tal, ele se fazia passar por vítima. Chegava na casa das pessoas, dos moradores de Salvador, e pedia asilo, pedia comida, falava que tinha perdido os pais. E nessa, ele avaliava toda a casa, viu que dava para roubar. Aqui não dá para roubar nada, então Sem Pernas nunca aparecerá. Ele via tudo que dava para roubar, avisava os capitães e eles roubavam. Até que ele chega na casa da Dona Esther. Eles souberam que tem muito ouro naquela casa. Ele chega na casa da Dona Esther, mas ela tinha perdido um filho exatamente com a mesma idade do Sem Pernas, que, se eu não me engano, é 13 anos. Por aí. É essa idade. E ela vê nele a figura do filho e acolhe ele, coisa que nunca tinha acontecido. Sem Pernas é o mais revoltado, que queria jogar uma bomba em Salvador, mas também o mais carente do grupo. O Jorge Amado trabalha muito com fluxo de consciência, ou seja, ele entra na cabeça dos seus personagens e mostra todos os conflitos internos pelos quais ele passa. E enquanto o Pedro Bala tem toda essa consciência política, o Sem Pernas tem toda essa revolta e essa carência muito forte. Então o capítulo é maravilhoso. Ele morre no final. Ele se recusa a ser preso pelos policiais que o maltrataram de uma forma terrível, numa das passagens aqui do livro. E ele se joga lá do elevador Lacerda. Uma das perguntas da USP, da agora de 2016, ou seja, FUVEST 2017, a prova para entrar no ano que vem, fala justamente desse trecho. Eles colocam a foto do elevador Lacerda e pergunta, acho que qual o sentido. Eu não sei se estou confundindo, se foi desse ano ou do ano passado, mas a USP já perguntou sobre esse capítulo, que é maravilhoso, quando o Sem Pernas se mata. Próximo personagem, Pirulito. Aqui fica muito evidente a face religiosa de Jorge Amado, que ele quis colocar no livro. Pirulito, ele era o mais temido do grupo, mas quando o padre... Padre? José Pedro começa a se aproximar dos capitães, ele se descobre muito religioso, uma fé inabalável, e é muito bonitinho também. Ele consegue virar sacerdote. Final do livro. Temos o gato, que segundo o Jorge Amado era um gato, todo elegante e tal. E assim como os outros meninos, já tinha uma vida sexual muito ativa. Ele começa a visitar todas as noites uma mulher chamada Dalva, que era prostituta, e com ela ele faz a vida. Ele sabe que ela tem outros homens por profissão, mas tá nem aí, vamos lá. E tem outros também, Boa Vida, tem o Barandão e Almeida, o Volta Seca, que é sobrinho do Lampião. Gente, essa parte é sensacional, ele é todo sombrio
E o desejo dele é encontrar Lampião, e ele encontra. Na hora que eu vi ele encontrar, me arrepiou inteiro. É muito legal, e ele se torna um dos mais temidos do grupo do Lampião. De certa forma é o único que foi pra vida bandida mesmo. Mesmo. E a história dele é muito legal. Tanto que, como eu já disse em alguns vídeos, eu faço essas marcaçõezinhas, né, com os post-its. E eu reservei um específico para o Lampião, porque ele aparece muitas vezes aqui no livro, sempre relacionado com Volta Seca. Tá bom? E temos também alguns personagens secundários. Querido de Deus, que era um capoeirista. Dona Ninha, que era uma mãe de terreiro. O padre José Pedro. E temos também o João de Adão, que é um estivador e também grevista, que é quem desperta a consciência política no Pedro Bala. De forma geral, o livro trata então das questões de desigualdade, das injustiças do capitalismo e também das religiões, tanto do candomblé, da sua perseguição não, mas a sua, de certa forma, como eu posso dizer, o preconceito que existia já naquela época e ainda infelizmente existe com o candomblé, e a questão do catolicismo também. E para não estender muito, eu acho que já deve estar enorme, o livro, de certa forma, tem 3 ou 4 partes. A primeira são as cartas e a notícia, que já te introduz o leitor ao cenário e à opinião da elite e dos pobres. Um pobre, um padre, que são meio que a favor dos capitães, defendem eles, e os outros metralhando por fazerem parte da elite ou serem a comando desta. A segunda parte, de certa forma, eu entendi como se fosse uma apresentação. São vários capítulos, mas em cada um deles apresenta um aspecto ou alguns personagens. O primeiro apresenta o Pedro Bala, o segundo os demais meninos, o terceiro, Ponto das Pitangueiras, você consegue ver como eles agiam, como eles bolavam a estratégia. As Luzes do Carrossel, que é lindo, sim, é lindo, mas não é meu preferido, mostra como eles ainda eram crianças, como eles ainda tinham essa alma infantil. Docas, a questão política, Aventura de Ogum, a questão do candomblé, Deus Sorri como Negrinho, a questão do catolicismo, Família, a questão da carência, que é o meu capítulo preferido ever, e entre outros. Enfim, a segunda parte já entra a Dora, que é uma personagem feminina, que os pais morreram de bexiga. Se eu não me engano, como que é o nome da doença mesmo? A bexiga era varíola. Teve uma peste de varíola lá, que foi enviada por Ogum. Ogum? Não é. Omolu, um deus africano. Omolu enviou a bexiga para se vingar dos ricos, mas acabou caindo nos pobres. E a mãe e o pai da Dora morrem, e ela faz parte do grupo. É lindo a passagem da Dora pelo grupo, é muito emocionante. Ela morre, tá, gente? Ela morre depois que vai pro orfanato. Se eu não me engano, ela é estuprada no orfanato. Não descreve, o Jorge Amado não descreve essa cena. Ela já sai do orfanato depois de ser presa pela polícia e ela já sai doente. É muito, muito, muito triste, mas muito lindo. E as últimas partes, com os últimos capítulos, já são mais ou menos as conclusões do Paranauê lá, que é onde você vê o que aconteceu com cada um dos personagens. Concluindo, Jorge Amado, Capitães de Areia é maravilhoso. É um livro que faz jus às características da segunda geração do modernismo, dessa questão da injustiça. Infelizmente, fez jus à queima dele na praça, porque Getúlio Vargas era anticomunista, então tinha toda uma perseguição aos comunistas. Embora isso seja uma censura muito grande, e espero que não tenha ninguém que assista esse canal que seja a favor desse tipo de coisa. Se você pode se desinscrever, por favor, tá? Enfim. E será que tá grande? Eu vou falar. Tem uma coisa que eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: nossa, esse livro é muito atual.
Gente, por que livro desse tipo é atual? Porque ele foi escrito dentro do sistema capitalista. Sobre qual sistema vivemos? Sim, capitalista. Portanto, não mudou nada. Nós evoluímos na questão da tecnológica, nossas cidades estão mais modernas, etc. Mas o sistema é o mesmo, com as mesmas características. Tanto que tem vários autores muito antigos que criticavam o capitalismo e suas críticas são pertinentes ainda, porque estamos nesse sistema. Não estou dizendo que precisamos mudar, qual é a solução, e por aí vai. Não vou manifestar a minha opinião política neste vídeo. Mas me incomoda um pouco as pessoas falarem, é tão atual. Não, não é atual, gente. É da nossa época. E assim, nada mudou. Não se surpreendam ao ler isso daqui e visualizar nos Capitães de Areia aqueles meninos de rua de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro, de qualquer cidade do país e do mundo. Do mundo capitalista, diga-se muito bem. Porque é a mesma situação. Tá bom? Então é isso, gente. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, não custa nada. É só clicar no botãozinho que aparece por aqui, no cantinho da tela. Ou por aqui, não sei, nunca lembro. Não custa nada. Se você gosta do canal, ativa o sininho que tem aqui por baixo, que você recebe atualizações do seu e-mail.